Prospectar clientes pode ser até 98% mais fácil do que você imagina. O grande fator para a gente desenvolver o aspecto de prospecção é a gente quebrar duas principais barreiras que eu vou tratar ao longo desse vídeo. O primeiro aspecto que a gente precisa lembrar e que geralmente a gente trava na hora de prospectar um cliente é o aspecto emocional, ou seja, a gente está muito preocupado em tomar um não e muito preocupado em interromper uma pessoa do outro lado, sendo que se a gente está levando uma boa alternativa, uma boa solução para os nossos clientes, a gente precisa entender que prospectar e levar esse conhecimento para o outro lado é super normal e super tranquilo, e a gente vai falar como que a gente de fato acaba com esse problema ao longo da nossa jornada de prospecção. E por outro lado, existe o aspecto técnico, que a gente vai se aprofundar aqui, e eu vou ter uma aula que de fato você vai poder se aprofundar dentro desse conteúdo, onde eu vou te explicar como que de fato você traz essa modalidade de atração de clientes para dentro da sua empresa e faz com que isso seja um processo de venda recorrente e todos os meses você consiga colocar mais dinheiro dentro do seu bolso. Então, nesse vídeo eu vou te explicar como que você de fato vai quebrar essas duas barreiras e eu vou compartilhar a minha tela, ou seja, vai ser de fato uma aula, um conteúdo mais denso, onde você vai entender o nosso aspecto que levou a nossa empresa a faturar mais de R$1 milhão todos os meses. Então, para isso, eu já quero te pedir que você comente nesse vídeo, ao final dele, sobre o que você entendeu, se ficou alguma dúvida, porque é importante para eu desenvolver outros conteúdos. E por outro lado, se inscreve no canal, curte esse vídeo e se fizer mais sentido ainda, eu quero que você compartilhe com outras pessoas que estão dentro dessa jornada de vendas, que pode agregar para outros colegas, colaboradores, enfim. Isso é muito importante para nossa jornada de desenvolvimento. Agora, vamos aqui para minha tela. Então vamos lá, já que dentro da minha tela é o seguinte, a gente tem 5 principais passos que a gente vai trabalhar para desenvolver o aspecto de prospecção. Primeiro passo que a gente precisa entender é, primeiro, o que a gente está vendendo, para quem a gente está vendendo, quanto a gente vai cobrar e como de fato a gente vai trabalhar nesse processo. Então, primeiro, qual que é o produto que de fato você está levando para o cliente? Já está claro quais são os aspectos técnicos que você tem em relação ao seu produto? Segundo ponto, para quem você está vendendo, quem quer ser o ICP, ou melhor, quem são as pessoas que você gostaria de trabalhar? Se você já tem algum cliente, se você vai desenvolver um novo cliente, quem que é essa pessoa que é a pessoa ideal para você trabalhar? Quais são os requisitos? A gente vai explorar um pouco mais isso. Depois, quanto você vai cobrar? A gente vai falar aqui também sobre como que você pode trabalhar melhor as suas ofertas. Eu percebo aqui dentro da Turbo o seguinte, que a gente foi trabalhando as ofertas e eu consegui gradualmente aumentar o nosso ticket médio de venda. Ou seja, fica muito mais fácil eu vender um pouco mais caro, sabendo trabalhar âncora de preços, sabendo trabalhar ofertas, sabendo trabalhar condições que me mantêm saudável dentro do meu negócio e fazem com que de fato a minha prospecção e a minha venda depois seja um processo que eu não perca tanto dinheiro. Isso é muito importante e não trabalhe com margem baixa. E por último, como que a gente vai fazer isso? Ou seja, quais são os principais processos que a gente tem que desenvolver para de fato ter recorrência no nosso trabalho? Ou seja, a receita ela precisa vir em detrimento de um processo bem desenvolvido. Isso é muito importante lembrar, porque assim, eu dominando o processo, eu tenho certeza aonde eu vou chegar ali na frente. E para isso, a gente vai para o passo 2, onde a gente vai desenvolver um pouco mais. Então, a primeira coisa que eu gosto de lembrar é que sempre a gente está vendendo para uma outra pessoa, ou seja, peer-to-peer. É muito importante lembrar que do outro lado da cadeira eu tenho uma pessoa ali. Então, mais do que entender sobre o negócio daquela pessoa, o aspecto emocional, o aspecto psicológico, ele é muito importante para o desenvolvimento de uma prospecção ativa. Lembrando, primeiro eu tenho que olhar para mim, eu preciso me desenvolver, para depois eu conseguir de fato lembrar que do outro lado eu estou desenvolvendo um relacionamento. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí eu preciso lembrar da assertividade na comunicação. Ou seja, se eu estou prospectando uma pessoa, é importante eu entender quais são os jargões daquele nicho específico que eu estou trabalhando, quais são os canais que aquela pessoa utiliza, quais são os horários, ou seja, tem algum horário que é melhor? Imagina que você está tratando com o dono de uma padaria, provavelmente tem um horário, que é o horário da manhã, que ele está muito mais atolado de coisas para fazer, que ele tem muito mais atividades empresariais para resolver, como pagar a conta, e ele está ali resolvendo o trabalho dele. Por outro lado, se eu estou trabalhando com um médico, provavelmente ele tem um dia muito ocupado. Então, eventualmente faz sentido eu prospectar ele no horário da noite. Ou, se eu vou trabalhar com o ramo médico, eu preciso entender quais são os jargões, quais são os eventos, o que aquele cliente de fato está consumindo de informação. Para quando eu for de fato me comunicar com ele, eu tenha argumentos, que eu saiba falar sobre o setor que ele de fato trabalha e ele vai entender que ali existe uma conexão real de uma pessoa
uma outra pessoa. E por outro lado, é muito importante eu entender os veículos de mídia. Aqui o principal ponto é entender qual que de fato é um meio que esse cliente está consumindo conteúdo. Ele vê muito vídeo no YouTube, ele usa TikTok, Instagram, ele utiliza muito o Google. O que esse cliente utiliza para se encher de informações? Porque a partir disso eu consigo, mais uma vez, me preparar para de fato trabalhar com esse cliente. Tem uma teoria que eu chamo aqui dentro, eu comento muito com a minha equipe, ela se chama teoria do mosaico. O mosaico ele não é uma formação de um quadro com uma única imagem. Ele é uma formação completa, ou seja, é uma formação no qual eu pego várias coisas, vários aspectos e a partir disso eu me preencho de mais informações para eu ter contexto. Eu não sou uma pessoa vazia. Então, essa assertividade na comunicação que eu trouxe aqui é algo que vai te preparar emocionalmente. Lembra que o meu fator principal aqui é me preparar emocionalmente para agregar valor de fato para outra pessoa e aí eu conseguir desenvolver o meu aspecto de prospecção. Por outro lado, eu quero trazer aqui para vocês como de fato definir um cliente. Então, tem 3 principais pontos aqui que a gente vai trabalhar. E o primeiro ponto é quais são as principais características desse cliente. Aqui na Turbo, principalmente, a gente trabalha com 3 setores da economia. Ou é um gerador de lead, ou é um e-commerce, ou é um negócio local. Ou seja, eu preciso definir quais desses 3 setores eu vou trabalhar. O primeiro aspecto que eu tenho que entender é, eu vou trabalhar, por exemplo, com uma franqueadora, eu vou trabalhar com um corretor de seguros ou com um assessor de investimento, esse cliente é um gerador de lead. Ou eu vou trabalhar com donos de e-commerce. Ou então eu vou trabalhar com um negócio local, como, por exemplo, trabalhar de fato ali com uma empresa que precisa de ter pessoas presencialmente, como, por exemplo, um Pilates. Então, nesse aspecto, eu preciso entender, primeiro, o que eu poderia ter de mais habilidade em detrimento do meu trabalho. Porque aí eu vou olhar para esses 3 segmentos de mercado e vou entender para começar o meu trabalho. Algo que eu vejo que eu errei lá atrás e que eu trago aqui para você agora é o seguinte: defina um único nicho para você ficar bom em relação a ele. Porque lembram que anteriormente a gente falou sobre a gente entender sobre o nicho de mercado, a gente entender com quem a gente está falando? Então, se eu estou de fato conseguindo entender um pouco mais sobre um setor, eu vou conseguir ter profundidade. Agora, se você quer entender de 10, já fica muito mais difícil da gente conseguir desenvolver essa linha de raciocínio de forma profunda. Então, escolha um desses 3 setores para você conseguir iniciar o seu trabalho. E depois, é muito importante, a partir dessa definição, você entender, de fato, como que é a tomada de decisão em relação ao investimento do produto que você vai vender. Por exemplo, aqui dentro da Turbo, a gente tem N soluções que cabem para esses 3 segmentos que eu acabei de falar. Mas nossa empresa hoje já tem 80 funcionários, nosso negócio já fatura mais de 1 milhão. É um negócio que a gente já tem mais profundidade, já tem uma estrutura para oferecer. Mas imagina que você está agora começando, desenvolvendo. Não tenha pressa de ter um único produto, não tenha pressa de ter mais de um único produto. Comece com um produto e aí depois você vai olhar para aquele cliente, vai entender, opa, esse cliente já está comigo há 3 meses, o que eu posso oferecer além para melhorar a minha entrega do produto? O que eu posso desenvolver com esse cliente para poder aprofundar no desenvolvimento desse relacionamento? E aí o seguinte, o que a gente vai fazer? Na tomada de decisão, eu preciso entender o seguinte: ele geralmente tem sócio? Ele tem uma pessoa que, por exemplo, uma clínica médica que a gente trabalha aqui dentro. São 10 sócios que eu trabalho. Então, nesse sentido, como que de fato eu vou trabalhar para entender a tomada de decisão? É o único sócio desses 10 que vai tomar a decisão de fato? O que vai acontecer? Como que funciona? Se eu preciso de falar com um influenciador para tomada de decisão, é muito importante eu entender, por exemplo, o que essa pessoa, o que eu posso agregar para essa pessoa para ela levar de fato como valor para esse tomador de decisão. E se você estiver trabalhando com o setor do mercado, ele tem um influenciador que depois ele vai levar para o tomador de decisão, é importante que você se aproxime muito dessa pessoa. Por exemplo, clínica médica é muito comum disso acontecer. Setores do mercado, como por exemplo uma indústria, é muito comum. Você não chega direto no dono da indústria e já vai falar com ele. Geralmente tem uma secretária, geralmente tem uma pessoa intermediária, um diretor de marketing, que você precisa vender a ideia para essa pessoa para depois você conseguir chegar no tomador de decisão. Então percebe que o que a gente está fazendo aqui agora nesse conteúdo é definindo o nosso processo. A gente está aprendendo sobre o processo que vai levar à condução da minha prospecção para depois eu ter um script de fato, para depois eu ter uma cadência. Primeiro eu estou trabalhando na base para a gente chegar nesses aspectos que geralmente as outras pessoas que têm menos profundidade, elas vão falar para você:
opa, toma esse script aqui que ele é magnífico e ele vai entregar resultado. E não. Na verdade, o que é importante entender é que a gente precisa ter profundidade no que a gente está trabalhando para a gente chegar ao nosso cliente ideal. E aí, para a gente poder finalizar, algumas informações extras que eu julgo muito importante, que é o seguinte: o que as pessoas estão falando sobre esse setor? Existe alguma notícia relevante? Existe algo nos comentários do YouTube? E aí, você tá aqui no YouTube consumindo um conteúdo. Algo muito importante que eu vejo é o seguinte: por exemplo, mais uma vez falando sobre clínica médica. Quantos médicos, quantos profissionais da saúde produzem conteúdo dentro do YouTube hoje? E aí a gente pode ir lá em vários vídeos aqui dentro do YouTube e ver o que as pessoas estão comentando, quais são as dores que elas estão relatando, quais são os principais problemas, porque a partir disso, você quando vai para uma reunião, que é o próximo passo depois da prospecção, você vai ter muito mais contexto e sabedoria para falar a dor do cliente. Isso vai fazer com que você tenha mais conexão, vai fazer com que você tenha laços mais fortes com seu cliente durante todo o processo de venda que a gente está falando aqui. E aí você vai entender também se existe algum posicionamento no LinkedIn. Por exemplo, para o setor de indústrias, é muito comum você ter um diretor de marketing, um CEO que utiliza mais essa rede social. O que ele curte? Quais são os comentários que ele fez? Dá para a gente poder pegar todas essas informações e utilizar ao nosso favor durante o processo de prospecção. E aí o seguinte, ó, vamos pro passo 3, porque o conteúdo, como eu disse, a minha ideia aqui não é trazer um conteúdo raso, é a gente trazer um conteúdo mais profundo para que você, inclusive, possa revisitar essa aula depois, possa utilizar isso como material dentro da sua empresa. E outro ponto, se você tá curtindo esse vídeo, faz o seguinte, curte de fato, se inscreve no canal, deixa um comentário sobre o que você tá achando e a gente agora vai pro passo 3. Então, de fato, qual o canal para prospectar? Aí, cara, é o seguinte, eu vou te falar da minha experiência prática, da máquina de teste e das ferramentas que a gente utiliza aqui dentro. Primeiro, a minha experiência prática, eu tô falando do Vitor. Tem muitas pessoas que pregam: Vitor, eu não aguento mais receber ligação. Vitor, cara, eu acho isso chato, eu acho que não dá certo. Isso, cara, já entrou em desuso e eu posso te dizer tranquilamente. Eu tenho dados, inclusive, para provar isso. Os meus clientes, eles atendem mais ligação e eu tendo a ter mais conversão quando eu tenho o processo de ligação dentro do processo de prospecção. Ou seja, hoje aqui dentro da Turbo eu tenho 4 pessoas trabalhando apenas no outbound, ou seja, fazendo apenas prospecção de clientes. E esses profissionais que estão na área de pré-vendas, eles utilizam muito da ligação para poder qualificar esse cliente. É claro, nem todos os clientes vão através da ligação, mas eu percebo estatisticamente que a gente tem uma maior taxa de conversão. E por outro lado, eu posso trazer para você que talvez seja um pouco mais introspectivo, para você que ainda não desenvolveu essa fala, essa comunicação tão bem através de uma ligação, e tá tudo bem, porque você ao longo do tempo pode ir desenvolvendo isso, você pode utilizar o direct do Instagram, que tem funcionado muito bem aqui dentro da empresa. Mas nesse aspecto, você não vai ser um panfleteiro, assim como o meu time de prospecção não é um time de call center, é um time que na ligação, e aí essa é a grande diferença para todo mundo que trabalha com prospecção. A grande diferença de você fazer uma ligação fria qualquer como um call center é você de fato ter contexto. É isso que eu tô prezando o tempo inteiro aqui durante esse conteúdo. Meu time de prospecção, antes de fazer uma ligação, é um time que vai procurar sobre o cliente, vai fazer um diagnóstico, vai montar um planejamento. Eles vão montar um documento padrão que a gente segue aqui dentro para entender com mais profundidade. Eu tenho um checklist que a partir disso eu vou entendendo do cliente. Quando eu ligo para ele, eu sei o que eu vou falar, eu sei como agregar valor de fato para aquele cliente. Então, diferente das pessoas que falam que ligação não dá certo mais, não dá se você tiver um call center. Da mesma forma, você vai trabalhar dentro do direct. Você vai trabalhar primeiro com um aspecto persuasivo, isso é parte do nosso processo de venda. Mas por outro lado, a maior persuasão que você vai trabalhar, longe de gatilhos mentais com excesso e tudo mais, é agregar valor. Porque a partir disso você vai conseguir chamar a atenção de quem está do outro lado da mesa para de fato ir para uma reunião com você. Lembrando, eu vou falar disso mais vezes durante o vídeo. O aspecto de prospecção não é uma venda. Ele é parte do processo de venda. Ele é uma etapa do nosso processo de venda. Então, o seu objetivo dentro da prospecção é você de fato agendar a reunião. Você não está ali para vender, você está ali para gerar valor, para conseguir um próximo passo, que é uma reunião. E aí, a máquina de teste que a gente não para nunca aqui dentro da nossa empresa. Então, eu estou testando uma automação de WhatsApp, principalmente com IA, que eu estou testando uma ferramenta aqui dentro. A parte de e-mail que eu nunca paro de fazer. E aí são e-mails, mais uma vez, que agregam valor, são e-mails
e-mails que geram valor para aquele nicho específico, e aí eu consigo ter pessoas me respondendo. E para você nunca esquecer do pedido de indicação. Uma das melhores formas de você prospectar alguém é você pegar uma lista telefônica de pessoas que você já conhece, pessoas que já confiam em você e pedir uma recomendação, uma indicação. O Flávio Augusto, um dos maiores empreendedores do Brasil, ele prega muito sobre o processo de indicação. Processo de indicação, inclusive, durante a reunião de vendas e depois posterior à venda. Então, lembra desse fator porque é algo que pode agregar demais. Você pode conseguir, inclusive, os seus primeiros clientes através de um processo de indicação. Seja um amigo que você prospectou, seja um amigo que te indicou para outra pessoa. Hoje, o processo de indicação aqui dentro da Turbo é um processo de indicação formal. Eu tenho um procedimento para pedir indicação, mas você pode começar com algo muito simples. E todos os meses eu fecho clientes através de indicação. Vitor vai pedir indicação para amigos, isso é normal, galera. Então, quebrem essa barreira de pedir, mas mais uma vez, agreguem valor, tá? Porque esse é o ponto focal aqui durante o nosso processo de vendas. E aí, depois a gente vem para a parte de ferramentas. Tem 3 ferramentas aqui principais que eu utilizo com frequência. E aí, claro, existem outras centenas. O que não falta no mundo hoje é ferramenta de prospecção, aquela ferramenta milagrosa que muita gente vende no YouTube, vende em core, e não é esse o ponto. Mais uma vez, são os fundamentos que vão levar você a conseguir prospectar e conseguir melhores reuniões. E aí, ferramenta como Apollo, Brevo e LinkedIn Help. Cara, aqui são 3 ferramentas que eu utilizo, então eu posso falar com tranquilidade que me auxiliam durante o processo. Apollo, eu consigo muito informação do cliente, ou seja, eu quero conversar com os CEOs, ele me entrega uma lista com CEOs do Espírito Santo, de São Paulo, do Rio de Janeiro. A Brevo é uma ferramenta que eu utilizo para poder disparar os e-mails, e aqui o LinkedIn Helper é onde eu crio uma automação para poder prospectar, comentar e se engajar dentro do LinkedIn. E aí o nosso próximo passo aqui dentro é a gente trabalhar com algumas regras que eu gostaria de passar para você se você estivesse trabalhando comigo, se você fosse o meu sócio, se a gente estivesse fazendo esse processo de prospecção junto, que é o seguinte. Primeira coisa, cara, intensidade e energia. Se você não tem intensidade, se você não tem energia, sabe quando você tá falando bem baixinho, naquele tom mais suave? Isso tem momentos específicos. Mas, cara, se você tá indo para um processo de prospecção, é importante que você trabalhe a sua voz, que você trabalhe a sua energia, porque isso é algo fundamental dentro do processo de vendas. A pessoa do outro lado não tá te vendo. E aí já entra no outro tópico aqui, que é o sorriso na voz. Então, como é que a pessoa sabe que você é uma pessoa alegre, que você tem uma pessoa que tem energia, que você é uma pessoa que de fato quer agregar valor? Através da sua voz, da sua intensidade, do sorriso na voz, que a pessoa não tá te vendo. Então é importante a gente lembrar disso antes. O volume também, então mais uma vez o tom de voz é importante. E aí você fazer um mapeamento de objeções. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo, eu vou liberar para você uma lista com mapeamento de algumas objeções que eu utilizo aqui dentro, que você pode pegar e trabalhar. Mas o fator importante é o seguinte, você precisa lembrar desse mapeamento de objeções previamente, ou seja, o que eu tô falando para você aqui dentro é, você precisa ter esses tópicos antes de prospectar. Assim como a gente está desenvolvendo esses fundamentos, é importante que durante o seu processo você se recorde disso. E aí, por último, e claro, não menos importante, é essa proposta de valor clara. Ou seja, o que de fato te difere dos outros milhares de concorrentes? O que vai trazer a sua diferença? E cara, eventualmente a sua diferença está em você. Você se dedicar para aquela outra empresa, a forma como você traduz a sua proposta, a forma como você apresenta. Por isso que eu tô falando tanto de preparação, né? Se a gente lembra dos grandes atletas olímpicos, o que eles fazem de fato? Eles estão sempre se preparando para às vezes um dia. Então por que você tá aí empreendendo, tá trabalhando na área de vendas? Por que você que tá aí não tá se preparando nesse nível? E aí, pra gente finalizar essa parte de regras, é muito importante você lembrar o seguinte, você precisa de ter uma proposta de valor única, clara. Ou seja, o que você vai entregar para o cliente precisa estar cristalino para que ele não tenha dúvidas sobre o que é o seu escopo, como você vai entregar e, eventualmente, o que te difere dos milhares de concorrentes que já existem. É importante você parar um tempo, pensar em, cara, durante o meu processo de prospecção, o que de fato está me diferenciando? A gente se provoca muito aqui dentro da empresa nesse sentido. E como a gente faz muito roleplay, ou seja, a gente tem treinamentos de que um profissional de vendas está prospectando o outro, e aí a gente vem, cara, várias objeções, várias formas da gente trazer, né, aquela quebra de padrão, e nesse sentido é que você precisa se preparar. Então, fechando a parte de regras, agora a gente vem para a parte de cadência. Ou seja, primeira parte de cadências, eu preciso lembrar de 2 fatores. Primeiro, eu preciso de um contato para aumentar o nível de consciência. Então, quando você faz mais contatos com o seu cliente, você
tá aumentando o nível de consciência dele indiretamente, porque ele tá te vendo mais vezes. Você ligou, mandou uma mensagem, entrou no direct dele, foi no LinkedIn, mandou um e-mail. Então tudo isso faz com que você tenha outras formas de contato, e essa pessoa, naturalmente, mesmo que ela não queira, ela está aumentando a consciência dela em relação a você, em relação à sua empresa, em relação aos seus valores, como que você trabalha em relação a isso. E depois, aqui é algo muito importante que eu percebo, que imagina o seguinte: você começou a prospectar uma lista de 1000 pessoas. Imagina que dessas 1000 pessoas você conseguiu 20 reuniões, o que é uma taxa baixa. Você com certeza pode ter uma taxa muito maior, e eu espero isso, e a gente está treinando para isso. Mas dessas 980 pessoas que você descartou, que você acabou a sua cadência, que você não conseguiu contato, alguma dessas pessoas, elas vão voltar em algum momento. Então você descartar, você ter a forma de voltar contato com aquela pessoa, claro, tem pessoas que eventualmente o telefone nem chama, você nem conseguiu de forma a acertar aquele alvo. Então essa pessoa você vai de fato descartar e nunca mais vai falar com ela. Mas vão ter pessoas que você vai conseguir contato, que ela fala assim: cara, Vitor, não é o momento da gente trabalhar. E aí você tem que saber descartar essa pessoa para você voltar a contato com ela depois, porque ela já tem um nível de consciência muito mais alto. Então imagina num funil de vendas. Você tem uma pessoa que nunca te viu, uma pessoa que já te ouviu no telefone, uma pessoa que topou marcar uma reunião e uma pessoa que marcou a reunião e aconteceu. Então se a gente voltar, eu tenho uma pessoa aqui embaixo que está um pouco mais pronto. Eu não posso abrir mão dessa pessoa, porque se você tem um negócio, se você, do outro lado, trabalha na área de vendas, você lembra que o seu processo de vendas, a sua intencionalidade é que você tem uma área perpétua, você tem uma área de longo prazo. Então é importante você ter esse nível de organização, e aí eu posso te trazer: cara, tenha um CRM para você gerenciar as suas oportunidades e organizar. Eu sou muito chato em relação a isso com um time aqui dentro, mas você que tá aí eventualmente sozinho, trabalhando da sua casa, ou você tá numa grande instituição, provoque essa mudança para você ter um CRM para trabalhar dentro da empresa. E aí, qual é o modelo de cadência que eu utilizo aqui dentro da Turbo? Cara, eu sigo aqui praticamente 5 dias. No primeiro dia, eu faço uma ligação, eu mando um direct e mando um WhatsApp. No segundo dia, eu mando um e-mail e um WhatsApp. No terceiro dia, eu faço uma ligação em um horário diferente. No quarto dia, eu mando um e-mail. E aí depois, no quinto dia, eu vou trabalhar apenas no WhatsApp. Depois disso, pessoal, eu tenho aqui uma sequência automática dentro da minha ferramenta de CRM, que hoje eu utilizo aqui o HubSpot, e ela segue mandando e-mails, e são e-mails de valor, ou seja, eu estou provocando o cliente eu estou provocando o cliente e agregando valor durante a minha jornada de pontos de contato com ele. E aí depois eu tenho uma cadência aqui onde eu faço uma nutrição de valor, cases de sucesso e uma oferta de uma consultoria gratuita. Então dentro de cadência a gente vai trabalhar nesse aspecto. Percebe o seguinte: muitas pessoas só falam disso, cara, cadência, e-mail, script. O que eu tô querendo quebrar aqui de padrão e trazer para você é o seguinte: a gente precisa trabalhar primeiro nos fundamentos. Ou seja, se eu estou trabalhando com nicho médico, o que é uma nutrição de valor? Ou seja, o que eu de fato agrego de valor para o cliente, para o médico, no outro lado da mesa, sem encher o saco dele de verdade? Ou seja, como é que eu posso pegar conteúdos do meio médico e transformar aquilo no produto ou inserir o meu produto naquele meio? Então, você pode mandar concorrentes, mostrar o que concorrentes estão fazendo. Isso é um gatilho mental muito forte. E aí você percebe que você entendendo sobre o seu setor, não vai embora desse vídeo agora não, porque o negócio tá ficando bom. Você entendendo do seu setor com mais profundidade, você consegue fazer uma nutrição de valor, você consegue ter case de sucesso. Se você ainda não tem, cara, trabalha para uma pessoa, faz um case, monta um case, manda, você começa a distribuir isso. E aí você pode oferecer uma consultoria gratuita. Então, dentro de cadência, esses são os principais fatores que a gente precisa trabalhar aqui. E aí é o seguinte: Vitor, aonde eu vou conseguir essa lista? Aonde eu vou criar uma lista para eu poder prospectar? Aonde que de fato eu vou trabalhar? Primeiro, cara, o bom e velho Google. O Google tem... Assim, cara, eu trabalhei por muitos anos mesmo. Quando eu falo muitos anos, galera, eu tô há mais de 7 anos trabalhando na área de venda. Eu devo ter trabalhado diretamente com prospecção outbound firme, assim, com volume e intensidade durante uns 4 anos, porque eu não tinha dinheiro para botar em anúncio. Então, para vocês terem ideia, eu já prospectei porta a porta, já tive, cara, ficar no sol, no sinal, já fiz tudo isso que vocês possam imaginar.
Mas o grande fator é o seguinte, cara, no Google tem muita informação pra gente poder trabalhar. Então, se você tá começando, tem dinheiro pra ferramenta, cara, pega o Google, digita lá clínica médica, digita lá indústrias. Então, a partir disso, vai fazendo uma pesquisa, vai se aprofundando, começa com calma. E aí você vai se aprofundando e aí, cara, na hora que o dinheiro começar a entrar no seu bolso, principalmente se você vende algum produto recorrente, você vai conseguir, de fato, trazer profundidade, trazer dinheiro e aí você vai criando a sua estrutura assim como eu criei. Mas lembra, você tá numa jornada de longo prazo. Isso não é um negócio, isso não é um sprint que você tá fazendo. E aí a gente tem o Snove.io, que é uma ferramenta, né, que é um plugin, inclusive esse plugin aqui que você consegue clicar nele e pegar o e-mail do site específico. A gente tem o Speed, que é uma ferramenta que entrega a lista pronta. Eu tenho lista de empresas, então onde você pode, inclusive, comprar algumas listas, aonde você pode, inclusive, comprar algumas listas. Eu vou disponibilizar para você, você vai comprar, se você quiser, uma lista de CNPJs que eu utilizo. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Mais uma vez, cara, tô fazendo isso para ajudar. Tem mais de 15 milhões de CNPJs. Você pega essa lista, começa a filtrar ela e aí você começa a trabalhar com ela. Cara, mais uma vez, eu estou disponibilizando isso por um preço irrisório. Se você compra, se você quiser, se fizer sentido para você. Se não, faz o processo que eu te falei aqui em cima, utiliza o Google, vai na mão. Eu fiz isso por muito tempo. Eu acho que isso faz sentido, principalmente para quem tá começando. Se você tá numa empresa, já tem estrutura, já tem ferramenta, cara, melhor ainda. Agora, não pare o seu processo de prospecção se você tá com esse aspecto psicológico, eu não tenho a ferramenta, eu não tenho um CRM, eu não tenho aquilo. Cara, só pega e faz. E aí vai trabalhando nesses aspectos. E aí o nosso quarto passo aqui, a gente vai lembrar de algo que eu falei lá no início, ele é algo bem rápido. Qual que é o objetivo da prospecção? O objetivo da prospecção é agendar uma reunião. Você não quer vender para a pessoa. O que você precisa vender para a pessoa é a reunião. Então o objetivo da sua prospecção, de fato, é você conseguir agendar a reunião. Você não tá ali para fazer seu pitch de vendas, cara. Você tá ali para no primeiro momento poder prospectar, gerar valor e aí depois ir pro próximo passo. Então, isso é algo que eu quis deixar como um passo aqui especificamente, porque muita gente me liga já vendendo. Cara, e eu gosto de atender porque eu gosto de entender o que as pessoas estão falando ali do outro lado, como é que tá o mercado, o que eles estão fazendo, como é que tá. Eu sempre aceito, porque isso faz parte do meu processo. Então, inclusive, isso é uma dica boa. Se você trabalha na área de vendas, não atende as pessoas, começa a atender para você entender o que as outras empresas estão fazendo e como é que elas estão trabalhando. E, cara, no quinto passo aqui, aí a gente tá indo para uma parte mais prática, a gente já tá finalizando, fica aqui comigo. A gente já tá indo para um momento onde a gente vai transformar, beleza, todo esse aspecto racional e emocional na prática. Então a gente falou, cara, de como que eu quebro a minha objeção emocional, ou seja, como é que eu me desenvolvo, falei de várias formas aqui dentro, e como que eu desenvolvo a parte prática. Ou seja, como é que eu trabalho o processo para que eu tenha segurança de ligar para alguém ou de mandar um e-mail para poder chegar nesse objetivo que é a reunião. A partir de agora a gente vai para uma parte prática, ou seja, como é que eu seto os meus objetivos? Então, cara, se você tá curtindo esse vídeo, curte, se inscreva no canal, deixa um comentário. É muito importante eu entender se você tá gostando ou não, tá? Vamos para a parte prática. Primeira coisa, você vai definir um setor. Você vai escolher apenas um setor, onde você vai fazer uma pesquisa aprofundada e ver como você pode se encaixar na dor do cliente. Então, cara, percebe o seguinte, é algo que a gente vem quebrando aqui dentro. A maioria das empresas, elas já trabalham com um gestor de performance, um cara que tá comprando tráfego, mídia, pro cliente. E a dor dele não é mais essa. A dor dele, eventualmente, é fazer um criativo, de fato, de valor, com teste, com ângulo, com profundidade, com nível de edição de vídeo. Então eu vou chegar nesse cliente não oferecendo a performance, eu posso oferecer o criativo. E aí depois que eu tô lá dentro, eu posso pegar essa cadeira de performance. Então percebe que é muito mais inteligente eu fazer isso, e aí tá todo mundo oferecendo performance. Então o site do cara tá uma merda, e você quer performance. Então por isso que eu falei da gente entender do cliente. Porque se eu não tô entendendo do cliente, eu vou ser, cara, um vendedor de bala e pirulito, que é uma commodity. Ou seja, só mais um ali dentro. E aí você se tornando um especialista, de fato, e entendendo do cliente, fica muito mais fácil você fazer um mapeamento estratégico e ir para essa parte de operação. Depois, cara, cria um script. Eu tenho outros vídeos aqui no canal, inclusive eu vou deixar um link aqui em cima, não sei se é desse lado ou desse lado, mas eu vou deixar um link aqui que você vai entender como eu crio script. O mais importante do que você pegar o meu script é você entender o porquê que eu criei aquele script. Como que eu cheguei naquilo para você fazer o seu. Você pode copiar, pode modelar? Sim, definitivamente. Mas mais importante do que isso é como eu falei durante todo o conteúdo aqui, é a gente entender os fundamentos. Para você ficar bom nisso,
você precisa entender fundamento. Então, cara, cria um script para cada canal. Então, se você vai ligar, cara, o que você vai falar? Como é que você vai quebrar aquela primeira barreira? Se você vai mandar um e-mail, como é que você vai mandar um e-mail? O que você vai fazer? Como é que você cria valor? Se você vai mandar um direct, como é que você manda esse direct? Você vai simplesmente chegar e ser um panfleteiro? Ou você vai curtir, vai começar a seguir o cara, vai fazer um mapeamento, vai entregar um documento, vai querer mandar um documento, vai falar que tem um diagnóstico, que você já preparou. Eu peguei uma conta aqui dentro da Turbo, eu prospectando na física, porque eu comecei a seguir a pessoa, comecei a gerar valor, falei dos pontos de melhoria, e aí a coisa foi acontecendo. Então, é importante a gente fazer isso. Depois, cara, grave suas ligações. Ou seja, se você não consegue fazer roleplay, se você não tem time, grava suas ligações. E se você não conseguir gravar sua ligação, porque seu celular não tem, você não tem uma câmera como eu tenho aqui dentro, tá tudo bem, tá? Mas você pode pegar o seu notebook, que você eventualmente está trabalhando, e aí você bota para gravar e depois escuta. E depois você anota. É um processo de melhoria contínua. Então, cara, eu planejei, eu executei, agora eu chequei, ou seja, o que eu errei? Como é que foi? Cara, o que eu posso melhorar? E depois, cara, o último fator é o que eu posso melhorar, baseado nesse check que eu dei aqui. São esses 4 pilares que a gente precisa trabalhar sempre. E aí, cara, algo muito, muito importante, algo que eu vejo acontecendo aqui no dia a dia, que eu me recordo de quando eu ficava prospectando o tempo inteiro, sempre que eu ficava falando com o cliente, aí o microfone me ajudava muito, né? E aí na época era aquele microfone de cordinha que hoje praticamente nem se utiliza mais. É que, cara, eu ficava com um caderno anotando, fazendo desenho, rascunho, aquilo me ajudava a me deixar mais calmo durante o processo de prospecção. Então é algo que você pode implementar dentro do seu dia a dia. E por último, defina uma meta. Cara, não existe você prospectar, não existe você ter uma área de vendas de forma geral sem você de fato ter uma meta bem estabelecida. Porque, cara, se você não tem uma meta, foda-se, você vai pegar e vai fazer um monte de ligação. E aí? Hoje você faz 30, amanhã você faz 40, amanhã você faz 10, no outro dia você faz 10. E venda é muito mais sobre estatística, constância, do que um processo no qual a gente eventualmente vai acertar porque eu dei sorte. Então, tendo uma meta, você vai conseguir fazer o que a gente vai fazer aqui agora, que é desdobrar ela. Então, a primeira coisa que eu falo, e olhando pra trás, o que eu falaria pro Vitor era, cara, cria uma meta realista e não se iluda. Não dá pra se iludir. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido com mais frequência agora. Não dá pra se iludir. Cara, você tá começando, começa, cara, com calma, sabedoria, tranquilidade, passo a passo. É isso que você precisa. E aí, imagina o seguinte, vamos desenhar um cenário que a gente precisa fechar 3 clientes por mês. Então, nosso objetivo são 3 clientes. Nada mais, nada menos. 1, talvez seja uma meta baixa. 2, talvez seja uma meta, beleza, já daria pra chegar, eu acho 100% plausível. 3, se eu tô começando agora, já é uma meta um pouco mais esticada. Cara, se você tá vendo esse vídeo e você já tá no nível de fechar 10 clientes, 30 clientes, beleza. Multiplica por 100 isso daqui, então. Pega esse trabalho, defina a sua meta, mas entenda o método, primeiro, que é o mais importante. E aí, seguinte, para eu fechar 3 clientes no mês, eu preciso fazer 30 reuniões, ok? Então, com 30 reuniões, eu consigo fechar 3 clientes. Então, meu objetivo, lembra, o objetivo da prospecção é conseguir uma reunião. Então, agora tá claro, no meu mês eu quero fazer 30 reuniões. Se eu quero fazer 30 reuniões, aqui dentro, eu tô começando esse processo, eu vou prospectar 600 pessoas. Então, eu preciso ter um alvo definido, 600 pessoas para poder trabalhar. Lembrando, empresas para empresas, mas do outro lado tem uma pessoa. Então, eu vou trabalhar em ligação, direct, WhatsApp, toda aquela cadência que a gente já falou e a partir disso, quando eu pego que eu tenho 600 ligações para eu poder trabalhar, né, dentro do meu dia, no direct, eu vou precisar fazer 27 contatos por dia, dependendo do mês. Então agora eu já desdobrei tudo o que eu precisava fazer, agora eu já sei o que eu preciso fazer no meu dia a dia. Algo que eu não coloquei aqui dentro e que eu sugiro você fazer você vai colocar agora isso daqui dentro de um calendário. Você vai acordar todos os dias sabendo quantos contatos você vai fazer e qual horário que você vai fazer aquilo. Eu sou um cara que tem uma agenda, cara, é assim, eu não sei se vai dar pra ver, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Dá uma olhada, cara, assim, ó, de forma geral. Ó, a minha agenda, eu tenho aqui, cara, academia, de 5h30 a 6h30. Depois, eu tenho estudo geral. Depois, eu tenho café, banho. E aí as coisas vão acontecendo. Então, eu tenho a minha programação do dia. Eu sei o que eu vou fazer. Hoje, tá aqui, ó, eu tenho esse vídeo pra gravar. Depois disso, eu tenho o Dr. Rafael. Depois disso, eu tenho o orçamento PowerSafe. Depois disso, eu tenho o almoço. Então, eu sei o que eu vou fazer no meu dia. Você precisa dominar o seu dia. E, cara, desculpa estar falando isso com você com tanta sinceridade, mas eu tô falando isso pra poder te ajudar sinceramente.
sinceramente. Porque lá atrás eu gostaria de ter ouvido isso. Eu gostaria de ouvir que, cara, eu preciso ter uma meta bem estabelecida, eu preciso desdobrar ela, depois eu preciso desdobrá-la de novo, depois eu preciso jogá-la dentro da minha agenda. Então eu sei agora o que eu preciso fazer todos os dias. Então agora que você já tem esse mapa completo, eu vou te fazer o seguinte, eu vou deixar um outro vídeo aqui, que é o vídeo que eu falei mais cedo, que é o vídeo sobre como você vai criar esses scripts, como que você vai entender um pouco mais. Eu espero que de fato você tenha curtido todo esse conteúdo, que pra mim, cara, é um prazer trazer essa aula, compartilhar um pouco mais da nossa jornada aqui dentro. E outra, cara, se inscreve no canal, comenta nesse vídeo e, por favor, se fizer sentido, compartilha com outras pessoas, que me ajudam a distribuir esse conteúdo de valor. Então é isso, um forte abraço e tchau!